O passado eu já vi, o presente eu estou vendo e o futuro a Deus pertence. Bem, a nossa família foi composta de 9 irmãos e mais 2 de criação, 9 irmãos de sangue e 2 de criação, 11. Quando faleceu meu pai, estando eu com 1 a 2 meses de idade. Então não conheci pai e isso deve ter sido uma coisa muito triste. Você sabe que um pai de família é um esteio numa casa, né? E por isso aí começou o meu sofrimento. Morávamos todos lá em Bom Conselho. Morávamos em Bom Conselho e por sugestão do irmão Pedrosa, nós fomos morar em Recife. Eu me lembro que nós chegamos em Recife no tempo do bonde elétrico, aquele bonde todo amarelo, cheio de lâmpadas. Nós chegamos em Recife e começou a nossa luta. Entramos num comércio por iniciativa do irmão Pedrosa e todos trabalhávamos. Eu, com 7 anos, já lavava a garrafa, arrumava na prateleira e os irmãos achavam que estava tudo bem. Acontece que o nosso cunhado Camilo Cavalcante, que era muito legal com a minha irmã Mercedes, ele queria que os filhos dele estudassem e nós trabalhássemos no balcão, ao que a minha mãe não gostava dessa ideia e o irmão Pedro também era contra. Mas assim foi e vivemos muitos anos lá em Recife, no bairro Bom Conselho, mas tempos depois a situação não foi boa para nós e a casa se desmoronou, a casa de comércio. E nós nos espalhamos. Luiz precisou de ir ao Rio de Janeiro, George e Dorival a mesma coisa, e eu fui para Caruaru. E de Caruaru nós fomos morar em Salvador, porque falava-se que em Salvador tinha um clima muito bom e minha mãe andava doente e eu, como filho caçula, a acompanhei e fomos morar em Salvador. Entre o gramado do campo, modesto em paz se escondia, pequenino pirilampo, que sem o saber luzia, feio sapo repelente, sai do córrego lodoso, cospe a baba de repente sobre o inseto luminoso. Pergunta-lhe o vagalume, por que me vens maltratar? Responde o sapo com azedume, porque estás sempre a brilhar. Sigismundo, que tinha entrado no ramo de farmácia, ele tinha comprado uma farmácia lá no Voado de Pato. E quando nós chegamos no hotel, lá em Patos, aí Sigismundo chegou e disse, José, eu preciso de ir a Teresina tratar de um negócio. E eu quero fazer um negócio com você. Você fica no meu quarto no hotel e você me dá a sua passagem, eu entro no ônibus e vou para Teresina. Eu digo, rapaz, esse negócio pode ser feito? Pode ser feito, sim. E você vai tomar conta da farmácia. Eu digo, mas rapaz, eu nunca vi na minha vida
farmácia, nem nunca negociei com isso. Não, mas tudo tem a primeira vez. Você vai e vai dar certo. Então eu aceitei a proposta dele. Aí nós dois fomos na farmácia dele. Ele pegou uma caneta e um papel e começou a escrever o nome de remédios. O primeiro era regulador gesteira. Depois saúde da mulher. E lá vai injeção 914. Lá vai Galenogal. E assim ele fez uma relação de 20 e tantos produtos. Depois ele virou-se para mim e disse: olha, José, você não diga a ninguém que não sabe, que nunca trabalhou com farmácia. Essa é a arte do negócio. Eu vou apresentar você como farmacêutico. Mas não vai dizer que não sabe nada, porque é ruim. E tem aqui essas injeções, eu estava vendo aqui essas injeções, era uma injeção preta. Era um líquidozinho, parecia água, não era grosso, não era fino. Ele diz: olha, essa injeção aqui, você pode aplicar em qualquer pessoa. Em mulher grávida, boca inchada, qualquer coisa. Qualquer doença que aparecer, você aplica essa injeção aqui, que não vai fazer mal a ninguém. Rapaz, eu nunca, então eu disse para ele, eu nunca apliquei a injeção. Ele disse: não, mas você não tem segredo não, você peça a Deus e ferva a agulha várias vezes e vamos para dentro, porque eu preciso ir para Teresina. E realmente ele foi para Teresina, com 30 dias ele chegou de volta. E todos os dias eu anotava, quando eu ia vender na mercadoria, eu ia anotando os preços, porque a minha preocupação era não dar prejuízo a ele. E graças a Deus, quando ele chegou, ele fez os cálculos. E o dinheiro que a gente tinha ganho dava para pagar o hotel. Para mim foi uma vitória. Agora houve um detalhe muito interessante. No segundo dia que eu estava na farmácia, chegou um cidadão, um matuto, um verdadeiro gigante. Um homem era muito alto, deveria ter 1,70 m ou 80, porque ele era um monstro. Moreninho, forte, gordo, chorando com a boca inchada, que precisava tomar uma injeção. Eu digo: senta aí. Ele sentou-se e eu fervi a injeção 3 vezes. Fervi a primeira vez, a segunda, a terceira. Aí preparei a injeção, botei a injeção que Sigismundo tinha me ensinado. Eu digo: essa daqui não vai fazer mal a ele não. Aí eu peguei o braço dele assim e com a agulha fui... Pum! Quando a agulha entrou, que eu olhei para os olhos dele, ele fez uma careta. Eu digo: valha-me Nossa Senhora. Mas apliquei a injeção, tirei a agulha e quando eu tirei a agulha, felizmente nem correu sangue não. Mas o caboclo perguntou a mim: quanto é? Eu digo: não custa nada. E volte sempre. E ele foi e eu fiquei rezando para que não acontecesse nada. Foi uma etapa muito interessante na minha vida. Nem sempre o riso que nos vem aos lábios, prazer indica que sentimos na alma. Nem sempre aquele que se mostra alegre, desfruta a vida sossegada e calma. Eu casei, eu tive um casamento, o meu primeiro casamento impropriado, onde nasceram esses 7 filhos e mais um aborto, 8 filhos. E vivi 42 anos numa vida dedicada à família, que eu não me arrependo. Vivi 42 anos, ao falecer a esposa, a própria família achou que eu deveria ainda ter uma companhia para terminar os meus dias de vida.
E assim nasceu o casamento com a prendada Minervina, uma moça filha de uma família de 18 irmãos. E já desse casamento com Minervina, eu já tenho quantos anos? 18? 22 anos. Quer dizer que há 22 anos que eu casei com a Minervina. A graça ilude, a formosura passa, busca a virtude e não beleza e graça. Eu falando sobre a personalidade do filho Sigismundo, eu acho que foi um vitorioso aqui na Terra, com a família numerosa, formada que ele tem lá em Marília. E houve um detalhe que eu não esquecerei jamais, em que eu estava morando lá em Teresina e houve uma dificuldade na minha vida e eu estava pensando o que fazer quando me chegou às mãos uma carta de Sigismundo, isso lá em Teresina. O Sigismundo me convidava para ir morar com ele e Sigismundo dizia na carta que eu podia ir morar com ele, porque o que ele comesse na mesa, eu também comeria. Foi um gesto que eu jamais esquecerei, do filho Sigismundo, para quem eu tiro o chapéu. E para todos os outros que também foram bons comigo. Mas o Sigismundo se sobressaiu com esse gesto de carinho que ele teve, me convidando para ir morar com ele quando eu estava precisando loucamente de um lugar para ficar. Foi ele quem chegou e, naturalmente, apoiado pela esposa Santinha, que era uma pessoa muito bondosa, muito boa, e que faleceu já, deixando muitas saudades. Não diga tudo o que sabe, não faça tudo o que pode, não acredite em tudo que ouvires, nem gaste tudo o que tem, porque quem diz tudo o que sabe, quem faz tudo o que pode, quem acredita em tudo o que ouve, quem gasta tudo o que tem, muitas vezes diz o que não convém, faz o que não deve, julga o que não vê e gasta o que não pode. Eu só posso agradecer a Deus pela bondade que Ele teve comigo de me conservar vivo até hoje, prolongando a minha vida e a vida dos meus filhos. E agradeço a Deus com todo o meu coração. Eu tomei conhecimento que Nonizinho, Ivonete e a turma de Marília pretendem fazer uma pequena recepção. Eu agradeço, sensibilizado, o adiantamento dessa prazerosa reunião, mas agradeço de todo o coração, porque sei que eles são merecedores da minha estima.